Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa imersão à nova voz do vinho. Bom, quarta aula hoje, né? Vai ser também muito rica em conteúdo, assim como as outras aulas, né? Como foram as aulas anteriores. Bom, pessoal, a aula de hoje vai trazer um conhecimento assim que realmente é crucial aí para vocês. A gente ontem já começou a entrar mais a fundo, né? E quem realmente está aplicando o que está vendo na aula, com certeza já vai ver resultado. E com essa estratégia de hoje também vai conseguir ter realmente, vai notar muita diferença, vai conseguir se posicionar como autoridade. Tá bom? Para iniciar nossa aula, momento, né, de música, é claro. Separei mais uma versão dessa música especial para vocês, tá? E hoje a nossa aula vai nascer um artista. Então, é por isso também que eu escolhi esse vídeo. Bom, aproveitem aí e até já já. Bom, pessoal, bom, vozes, espero que vocês tenham se inspirado, né, nessa voz linda, né, nessa interpretação fantástica dessa voz. E a aula de hoje, então, né, e nasce a estrela do vinho. Então, eu quero que realmente vocês venham com esse gás, né, que vocês acabaram de ver aí. Então, por isso também que eu selecionei esse vídeo para vocês. Vamos lá. Bom, os avisos iniciais, né? Quero que vocês façam um print da aula e partilhem nos stories, para eu estar selecionando e compartilhando nos stories do Brasil e Vinhos, tá bom? Para eu acompanhar aí o andamento, né? O aprendizado de vocês, ver quem realmente está colocando em prática ou quem só queria autoridade, mas não está fazendo nada, né? Porque aí já vamos peneirar. Tá bom, pessoal? Bom, amanhã eu vou abrir a pré-matrícula do curso da água para o vinho, como eu tinha comentado inicialmente, e também vou fazer uma live para estar tirando todas as dúvidas, né, de vocês, se realmente vocês quiserem saber mais a fundo, né, de repente vocês não conhecem esse curso ainda, né, vocês não viram, né, os outros lançamentos e estão chegando agora, não sabem que é o curso da água para o vinho, para quem que é, para quem que não é. Então, na live eu vou estar falando tudo isso, tá bom, pessoal? Então, não percam, fiz um post no feed, já tá com todas as informações lá. Bom, e eu vou liberar uma página também de pré-venda para vocês verem ali o que tem no curso e tal, tá? Todos os detalhes.
E aí, né, pessoal, depois da live eu vou liberar a provinha, tá? A provinha que eu tinha falado tanto, né, para o pessoal que está aqui na imersão, vai ser baseado nesse conteúdo, porque eu acho que é um conteúdo realmente já um pré-requisito para os alunos do curso da Água para o Vinho, tá bom? E aí, então, essa provinha vai dar um desconto para vocês, né, que eu já havia falado. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje vai nascer um artista, né? E o artista, às vezes, ele tem uma síndrome, né? Ele já está meio que acostumado, já com o destino dele já é traçado praticamente. Artista, ele vive da paixão dele, mas ele é destinado a ser pobre, né? A viver passando sufoco. É difícil viver, né, só da arte. A gente sabe disso, que é algo que, bom, para quem tem artistas aí conhecidos, ou até às vezes pode ser um artista, já sabe do que eu estou falando, né? É algo que a gente ouve aí com uma certa frequência. Então, é como se o artista ele não pudesse viver, né, da paixão dele e ser bem remunerado, ser valorizado por aquilo. Só alguns poucos, às vezes, que têm alguns contatos, né, ou que tiveram sorte, que tem, então, né, esse privilégio, mas é um privilégio de poucos. O que é muito triste nessa realidade, porque a gente vê em outros lugares, né, em outros países, que o artista é muito bem valorizado, e eu acho que, assim, né, como artista, né, no Brasil, a gente tem que mudar a história também do profissional do vinho no Brasil. A gente sabe que o profissional do vinho, ele também tem uma realidade dura, que ganha muito pouco, é muito pouco valorizado, né, condições de trabalho ali realmente ingratas. Não é só tomar vinho o dia inteiro, como muita gente acha. Então, a gente tem que mudar isso, né? E a gente pode sim viver da nossa paixão e ser bem remunerado, ser reconhecido, valorizado por isso. Não tem problema nenhum, tá? As coisas elas não andam cada uma num sentido, porque às vezes parece até que a gente até se sente mal de ganhar bem, é como se fosse algo, né? Caramba, se você está fazendo o que você gosta, você não vai ganhar bem e vice-versa. Né? Então, para você ganhar bem, você tem que trabalhar com algo que você não gosta. Vamos mudar isso, né, pessoal? Já está na hora, porque, por favor, né? Os dois destinos são terríveis, né? Ou trabalhando com o que ama e não conseguindo pagar as contas, né? Tendo muito estresse, muita dor de cabeça, né? Ficando doente aí por causa de preocupações financeiras, é muito triste. Ou também, né, você ganhar bem, mas fazendo o que você não gosta, né? Sendo infeliz com o seu trabalho e trabalhando só pelo dinheiro. Então, vamos mudar, dá sim para trabalhar da sua paixão do vinho, né, e ser valorizado. Bom, o artista, né, às vezes o profissional do vinho, ele fica ali, já aceitou o destino dele, já está conformado, ganhando pouco, ele está com medo de dar um passo além, de arriscar, porque está na zona de conforto. Por mais que eu já falei isso antes, por mais que não esteja satisfeito com o salário, mas aí eu vou ter que dar um passo bem arriscado, né? Bem ou mal, eu tenho aqueles 1.500, aqueles, né, 2.500 ali garantidos no final do mês. Então, eu vou arriscar, eu vou empreender. Tu tá na zona de conforto, né? E aí, esse profissional do vinho, muitas vezes, ele investiu tanto tempo, né, no seu estudo, na sua profissionalização, ou até também, né, investiu financeiramente. A gente sabe aí que tem cursos, né, cursos bem populares do mundo do vinho, né, que são bem famosos aí, que a maioria dos entusiastas do vinho, né, eles fazem, né, um W7, por exemplo, que às vezes a gente ganha, ou às vezes a gente gasta mais de 10 mil reais só para se profissionalizar. E muitas vezes fazem esses cursos e nem trabalham com vinho, né? Fazem só por fazer, meio que por hobby. E, né? E essa é a realidade. Tem necessidade, sabe? Eu acho assim, tudo bem se você já fez, né? Tudo bem, é uma escolha aí, né? Cada um sabe também. Às vezes você pode realmente bancar um curso desse. Claro que o curso tem qualidade, né? Não estou tirando a qualidade do curso, só que realmente são muito custosos. Eu acho assim que não sei até que ponto
se aplica, né? A gente sabe que são cursos curtos, né? Rápidos, muito teórico, né? E que da prática mesmo a gente não vê muita coisa. Então, e às vezes a gente faz tudo isso, investe um monte e depois ainda fica se sentindo mal em cobrar pelo nosso serviço. Pior é que existe, existe essa realidade. Né? A gente às vezes ainda fica achando que está cobrando caro pelo nosso serviço, não sabe cobrar, mas se esquece rapidinho de tudo que a gente investiu para estar construindo essa carreira. Né? Então é bom dar uma relembrada aí para o pessoal conseguir se valorizar, né? Porque isso é importante também. Bom, dinheiro ele é importante? A Carol fica falando de dinheiro. É importante sim, gente. Não estou falando aqui, né? Ontem eu falei, não é nem voto de pobreza e nem também querer ser, né, a milionária e tal, para ficar ostentando, porque eu sou contra essa questão da ostentação. Mas o dinheiro, né, a gente pode ter conforto, a gente pode ajudar as pessoas que nós queremos ajudar. Então, eu, por exemplo, se eu, né, estou ganhando bem e tal, mudei a realidade, mudei a história aqui da minha vida, agora não fico mais passando perrengue, o que eu vou fazer? Eu vou poder ajudar, né, meus familiares, né, poder botar mais dinheiro aí na minha família, né, pagar um plano de saúde às vezes, né, para minha mãe e tal, são coisas assim que o dinheiro, né, faz parte, gente. Então, assim, a gente tem que parar com essa crença. Eu tinha muito isso, tá? Por isso que eu trago aqui para vocês. Eu tinha muito isso, de achar que era um problema, assim, né? Você ter dinheiro. Eu, até uma determinada fase da vida, eu era muito ambiciosa. Eu tinha muita vontade de ter uma carreira bem sucedida e que eu tinha que dar conta de tudo, aquele pensamento, né? De que eu tinha que ser boa em tudo e, claro, financeiramente também, né? Fazia parte ali do pacote. Mas depois eu meio que virei do 8 para 80, né? Que aí é como se não tivesse necessidade, né? Como se o dinheiro fosse uma coisa ruim. E não é, né, gente? O dinheiro ele pode ajudar muito. É muito ruim ficar passando perrengue financeiro, tá? Eu posso dizer porque, cara, eu já tive vários apertos e realmente é muito sofrido. A gente não consegue trabalhar direito, a gente vai mal no relacionamento, tudo porque a gente fica muito estressado. Né? Quem não vai ficar estressado tendo que pagar as contas e sabendo que está ali no limite? Qualquer imprevisto que surja já fugiu do controle. Né? Tem que estar no vermelho. É muito ruim isso, porque sempre surgem imprevistos. Né? Então, você ter, né, uma sobra ali, uma reserva, então é muito bom. Então a gente tem que parar de ver o dinheiro como esse vilão, tá? E pensar, né, que a gente vai receber proporcionalmente à transformação que nós entregamos. Então, se você está recebendo bem, é um bom sinal. Você está ajudando um monte de gente, você está transformando várias vidas, né? Então, você tem que se sentir bem por isso, porque as pessoas elas vão estar agradecidas por essa transformação. Elas vão estar achando ainda que tu está cobrando barato por tudo que você entrega, sabe? Então, é esse tipo de pensamento. Né? Não é ficar ali fazendo um servicinho meia boca, um servicinho que todo mundo faz, e ali a pessoa paga e depois ainda se sente mal, né? Que realmente aí claro que tu vai se sentir mal, né, em receber aquele dinheiro, porque tu sabe que foi por algo, né, que tu não se doou de verdade, que não teve nenhuma transformação ali, né? Se tu estava preocupado em vender. Então, aí, claro, né, realmente eu concordo que não dá para se sentir bem. E muitas vezes a gente se vê nessa situação, né? Tendo que vender, tendo que bater metas e tal, e né, muitas vezes empurrando os produtos para as pessoas, para pessoas que às vezes não precisam. Sabe aquela coisa que você vai numa loja e prova uma roupa, ficou horrível, aí vem a vendedora, ai, tá linda, não sei o quê. Pá, sabe, assim, esse tipo de situação? A mulher, ela tá pensando, ela tem, né, contas para pagar, ela tem que vender ali, bater a meta, mas é muito ruim pensar, né, em ter que trabalhar dessa forma. Então, né, pessoal, eu acho que realmente a gente tem que fazer toda uma síntese de tudo que eu estou falando aqui para a gente sempre entregar transformação. Tá? Vai falar de vinho, gente, o vinho, ele é um veículo
Cara, sério, o vinho ele é a maior porta de entrada para você, sim, você conversar com uma pessoa sobre os mais infinitos assuntos e ele quebra barreiras, né? Por isso que eu acho muito bacana, por isso que eu acho que ele é um veículo de transformação. Desde que eu comecei a consumir vinho que eu não consumia, né? Muitas portas se abriram na minha vida, várias oportunidades surgiram, né? E eu conheci muitas pessoas bacanas, realmente o networking, né? Muito importante. E eu tive experiências fantásticas através do vinho. E eu aprendi muito sobre tudo, né? Então, a gente pode, sim, estar usando o vinho para isso, tá? E a minha vida se transformou depois do vinho. Né? E não é porque eu tomei, né, tantos litros de vinho, não é isso, né? É porque cada vinho tem uma história, né? Você vai conhecer as vinícolas, você vai visitar, né, os países produtores, né? Você vai ter colegas que vai ter aquela troca bacana, vai falar sobre o vinho, vai falar sobre outras coisas. A gente sabe que é assim, né? Quando a gente toma um vinho, não fica só falando de vinho. Então, tem muita transformação ali envolvida. Tá? Então, você muda a vida do seu cliente, você faz diferença. Se o seu negócio morrer hoje na praia, vai fazer diferença no mundo? Alguém vai sentir falta? Tá? Então, sei que são perguntas assim que às vezes a gente não para fazer, né? O nosso negócio ele tem que fazer falta. Se ele não fizer falta, é porque ele não está fazendo a diferença. Bom, e você? Não começou ainda por quê? Né? Depois de tudo que eu já falei, eu sei que você ainda não começou. Ai, Carol, meu Deus, se botou uma câmera aqui em casa, né? Tô com medo, tô insegura ainda, não dá, Carol, meu Deus. Ai, gente, olha, pode ser dois motivos, né? Ou assim, né, você já tinha consciência desse universo dos infoprodutos, né, dos negócios online, e você tá ali vendo o pessoal faz muita propaganda, que ganha muito dinheiro fácil, e você não acredita nisso, acho que o povo tá exagerando. Carole também tá exagerando, não dá para viver de produtos, né, de infoprodutos, ter um negócio 100% digital, isso é loucura. Ou você não tinha noção, né, nenhuma, conheceu isso, né, através aqui de quando eu comecei a falar e tá totalmente perdido, é um universo novo e também tá achando que eu tô exagerando, que não dá para fazer isso. Ou você tá no quentinho, né? Ou você tá aí com o seu emprego confortável, né? Você não tá passando perrengue suficiente, porque a gente sabe quando a gente está realmente num perrengue brabo, né, a gente é obrigado a mudar. Então, é aquela história de quando a água bate na bunda, né, que a gente se mexe, é assim que acontece. Eu, quando fui morar sozinha, eu não cozinhava nada, não fazia nem arroz, só fazia macarrão. E aí, o que aconteceu? Eu tive que aprender a me virar, né? Não tinha ninguém para fazer para mim. Então, a gente se vira, a gente se adapta muito fácil. Bom, gente, essa pandemia tá aí só para confirmar isso, né? Que a gente se adapta de uma forma tão rápida, né? Então, não precisa ficar com esse medo todo, sabe? A gente rapidinho a gente dá o nosso jeito. E se não tiver confortável, você vai ter que correr atrás. Isso é muito bom, gente. Pensem nas grandes conquistas de vocês, da vida de vocês. Eu convido a vocês fazerem esse exercício. Relembrem de conquistas aí que vocês já tiveram, com certeza, né? Vocês têm conquistas aí, histórias que vocês se orgulham de terem vivido. E às vezes pode estar lá esquecida essa história. Por que você se orgulha dessa história? Com certeza foi uma superação. Foi algo que você fez que você nem acreditava que você conseguiria fazer, né? E pensa em que contexto foi que isso aconteceu. Se estava no conforto, se estava numa zona de conforto, se você, né, teve a ajuda de todo mundo. Pensa nesses detalhes. Ou se foi o contrário. Se você teve que se virar, se você teve que correr atrás sozinho, aprender coisas novas que você não sabia, né? E aí você, caramba, quando você conquistou, você viu, pô, a minha caminhada, minha peregrinação de Santiago de Compostela, para quem me conhece, sabe, eu sou sedentária,
né? Não gosto de praticar esporte, sempre fui péssima e não desenvolvi isso, né? Sempre fui péssima, não gostei, então eu sempre fui sedentária. Para completar, eu ainda gosto de comer, né? Sou gulosa, então já imaginaram ali o futuro da Carol, né? Que beleza. Eu sei que eu tenho que fazer atividades, né? Hoje eu busco fazer atividades porque eu sou obrigada, né? Pelo meu padrão ali de vida, que eu gosto de comer e beber bem. Então, né? Tenho que pelo menos fazer um balanço. Mas onde que eu quero chegar? Quando eu resolvi fazer a peregrinação, foi algo que eu decidi que eu queria fazer, porque eu já tinha vontade de fazer uma peregrinação, e quando eu conheci Santiago de Compostela, eu falei, e eu estava na Europa, né, fazendo mestrado, eu falei, eu vou pegar minhas férias de verão, vai todo mundo viajar, e vou aproveitar, eu vou ter esses 30 dias para estar fazendo essa peregrinação, né? Gente, uma peregrinação de 800 quilômetros, tá? Tinham dias que eu andei ali 35 quilômetros. E assim, sem intervalo, tá? Dia após dia, bolha após bolha, é assim, né? Não tem descanso. E eu resolvi fazer, é claro que eu estava muito aberta, não era aquela loucura, né? De vou, né? Decidir fazer, não vou ouvir meu corpo, vou estar com ferida, vou estar caminhando. É assim, né? Sempre cuidar. Eu sabia das minhas limitações, né? E eu estava muito consciente de que eu tinha que ouvir o meu corpo, né? Já que eu nunca tinha feito nada de resistência, assim, eu não me preparei, tá? Em termos de, eu fiquei fazendo caminhadas, eu corria e tal, fazia exercícios de resistência, não nada. Então eu tinha muita consciência, eu vou fazer no meu ritmo, né? Eu não botei, eu tenho 30 dias para acabar. Eu tinha mais dias caso eu tivesse que fazer num ritmo mais devagar, tá? E eu comecei a andar, né? Comecei a ouvir o meu corpo, eu via que a minha pisada estava errada, né? Começou a doer o tornozelo, comecei a ter realmente dores muito fortes, comecei a prestar atenção na minha pisada, pisar diferente, né? As bolhas eu cuidava, né? Já fazia higienização, né? Para não inflamar e tal. E ali, gente, o plano inicial, né, que a gente recebe o roteiro para fazer em 33 dias. Eu encontrei um grupo de brasileiros no meio do caminho. Muitas pessoas não fazem o caminho inteiro, tá? Elas fazem por partes. São poucas as pessoas que fazem inteiro. Realmente é algo difícil. E aí eu encontrei um grupo de brasileiros, né? Já eram mais velhos, mas eram assim pessoas que você via que tinham um preparo físico insano, né? Eram de São Paulo. E eles falaram que eles iam fazer em 30 dias. A meta deles era fazer a peregrinação em 30 dias. E eles estavam aqui, ó, acelerando realmente para conseguir cumprir aquele prazo. Eu não coloquei prazo para mim. E eu terminei o percurso em 30 dias. Então, assim, gente, quando eu me dou conta, sabe, foi algo que eu fiz, eu me propus a fazer, eu fui vencendo cada etapa, cada dia, né? Eu fui dando um passo de cada vez. E aí, né, às vezes eu paro para pensar, eu nem consigo enxergar que aquilo foi tão sacrificante, porque como foi assim realmente um passo de cada vez, eu não fiquei naquela coisa de só olhando o final. Eu botei, né, a meta, eu queria chegar no final, mas depois eu fui curtindo cada dia, fui curtindo o caminho, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente fica focado só no objetivo final, né, nas metas ali, às vezes financeiras, que as pessoas às vezes promovem, né, no marketing digital, e você não curte o caminho. Então, tem que ser prazeroso, tá? A gente criar conteúdo, o nosso conteúdo gratuito também tem que ser prazeroso, tem que ser uma jornada bacana, que a gente tem essa troca com o nosso seguidor, com o nosso cliente, tá? Tem que ser algo realmente que nos faça bem. E você vai se surpreender com seus resultados. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Tá? Só que a gente precisa acreditar na gente. Se a gente não acredita... Gente, eu fui fazer a peregrinação sozinha. Tá? Não tinha ninguém para me empurrar para dar um passo. Teve um deserto, né? A fase do deserto, que foi muito difícil, né? Eu olhava, não via nada, nenhuma árvore. Tipo, meu Deus, ali foi desesperador. E se eu não desse o próximo passo, se eu não reagisse, não ia ter quem, né? Quem quer fazer aquilo por mim? Então, pessoal, é a nossa vida. Vocês têm que ver que é a sua vida, né?
Então, eu quando estava ali mal, de depressão, né? Eu tomei uma decisão, eu vou ter que fazer isso funcionar. Eu vou ter que fazer isso dar certo. Ah, se você não bota isso na sua cabeça, se você não tem esse comprometimento com você mesmo, porque muitas vezes é isso que falta, é o comprometimento conosco. Tá? A gente não faz o negócio acontecer. Pensa que quando você tinha realmente grandes motivações aí dessas situações que eu falei, que você se lembrou e que você conquistou grandes feitos, você tinha uma motivação muito grande, você queria muito aquilo. E como você queria muito aquilo, você criou um plano do passo a passo que era necessário para atingir aquilo. Tenho certeza, não foi a la louca que você pegou e fez. Eu, por exemplo, para o mestrado, eu sabia que eu tinha que ter uma carta de motivação muito foda, o currículo, né, o inglês, sei que eu fui atrás de tudo que era necessário. Então, assim, você vai fazer tudo que é necessário para conseguir aquilo. Não vai ser que vai cair do céu, tá? E para você dar certo também, viver do negócio digital, você vai ter que tomar essa atitude, você vai ter que fazer acontecer. Provavelmente você vai trabalhar sozinho, né? Ou você prefere ficar na zona de conforto mais um ano, né? Aí fica esperando a segunda-feira, Ai, gente, é assim, eu sei que é meio duro, né? Mas às vezes eu sinto que eu realmente tenho que falar essas coisas, né? E eu já falei com vocês que a gente tem que falar o que tem que ser dito, então eu não posso, né, falar uma coisa para vocês e não fazer. Tá? Então, eu sei que assim, a gente às vezes precisa de um sacudão, sabe? A gente precisa. Muitas vezes aparecem as pessoas, né, na nossa vida que são, para mim, são como anjos, né, que aparecem, vêm, dão aquela palavra que você precisa, né? E eu me sinto responsável também, tá? Por estar partilhando isso. Porque assim, eu sei porque eu me identifico porque eu já estive nessa situação. Então, muitas vezes a pessoa que está do seu lado, ela não vai te fazer reagir. Ela vai achar que é besteira, né? Que é preguiça sua. Então, você tem que fazer isso por você mesmo, tá? E aí, consequentemente, os outros também vão estar vendo, né, a sua ação, vão ter uma reação totalmente diferente, tá? É até engraçado de ver depois. Bom, vamos lá. Dá para começar, Carol. Eu ainda não tenho o meu nicho, não escolhi, não tenho meu subnicho, não tenho produto, não fiz nada do que você falou ainda. Dá para eu começar, dá para eu fazer, dá para eu viver, né, de infoprodutos dessa forma? Dá, pessoal, mas claro, vão ter que colocar em prática e fazer os exercícios que eu passei, né? Porque você tem que fazer isso para assim. O que acontece, pessoal? Como eu falei, né? Como andar de bicicleta, você precisa começar já a cair para ir ajustando. Não é que o perfil de vocês já vai começar 100% alinhado, né? Eu também fui assim, né? No Brasil e Vinhos. Eu comecei pensando que era uma coisa e fui alinhando e vendo que não, que a solução que eu tinha era outra. Eu descobri a solução, na verdade, foi bem depois, né? Então, eu estou dando essas diretrizes para vocês pouparem tempo. Mas se vocês quiserem fazer tudo no aleatório, sem ficar postando aí, para quê? Para que você está postando? Já parou para pensar nisso? Por que você está criando conteúdo, se você já está criando conteúdo? Qual que é o seu objetivo com isso? Às vezes a gente cria, eu fazia isso. Você está criando conteúdo, né? Disseram que tem que criar conteúdo, estou postando todo dia. Mas para quê? Para quê? Se tu nem está vendendo nada ainda, nem sabe o que tu vai vender e está ali postando, para quê? Para quem? Então, né, realmente eu acho que a gente inverte a ordem das coisas, né? Porque a gente começa a ouvir uma coisa ali, a gente vai fazendo, vai aplicando tudo, mas nem sabe por quê. Bom, pessoal, então essa frase aqui eu acho que eu nem preciso mais falar, né? Você vai esperar o quê? Acho que eu já falei bem. Então, vamos lá. Mão na massa, né? Como eu gosto, né? Realmente a gente tem que botar a mão na massa. Bom, pessoal, você precisa desenvolver o seu método, né? Aqui eu vou dar exemplo do Brasil e Vinhos, mas é claro que, como eu já falei, vocês vão fazer, vão testar e vão descobrir qual que é o método de vocês, né? O que funciona para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a sua bio, né? Eu tenho aqui, eu botei a fotinha, né, da bio do Brasil e Vinhos, né, nesse momento aí que eu gravei a aula. O que tem na bio? Tá claro quando a pessoa chega lá no seu perfil
e ela lê a sua bio, ela entende o que você faz, ela... Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, estudar a bio do Brasília Vinhos. Formando expert do futuro do vinho. Tá. Pode ser que a pessoa não saiba o que é expert do futuro do vinho, né? O que é um expert? É algo que eu falei, por exemplo, para vocês, né? Porque é um termo que se usa nos lançamentos digitais, né? No meio aqui dos infoprodutos, no meio já do negócio digital. Pode ser que a pessoa ainda não saiba, mas ela vai achar que é um expert, né? Que é um especialista, né? Então, tipo, na concepção essa palavra existe, né? Seja valorizado trabalhando na net. Então, isso aqui diz o quê? A pessoa vê, seja valorizado trabalhando na net. Até botei ali a questão do dinheirinho, né? Porque às vezes a gente tem essa crença limitante ali e é algo que eu queria realmente trazer pessoas que estão inconformadas com a sua realidade, né? No mundo aí convencional e tal, sua realidade financeira, né? Bem que realmente tem um problema, que dá para ser valorizado e quer ser valorizado. Então, por isso, né, que eu tenho essa frase. Aí, nesse momento, a gente está fazendo a imersão, né? E aí, eu coloquei ali. Porque o que acontece, pessoal? A bio, a gente vai mudando ela, tá? Então, se eu estou fazendo um evento de lançamento, eu tenho que comunicar na minha bio, né? Ou se eu tenho um produto ali novo que eu quero dar um destaque, alguma coisa, eu comunico tudo na bio. Tá? A bio ela é meio que um mural de recados também, mas ela precisa ter aquele cartão de visitas, né? Ela precisa ter inicialmente ali o que você faz, né? Qual é o seu objetivo. E aí o link, né, pessoal? O link também, se vocês clicarem no meu link, eu volta e meia eu também vou atualizando, né? Vai levar para vários destinos. Pode ser o próprio evento que eu estou fazendo, né? Um canal do YouTube, um vídeo específico, né? Um bônus, né? Um conteúdo gratuito, enfim. Mas eu tenho que ter esse link. Porque aqui, se lembram que eu dei, né, na aula anterior, eu falei que uma das métricas boas, foi até na outra aula ainda, uma das métricas boas era a questão de clique no link da bio. Então, as pessoas clicam ali, né? E se você bota ali um link que não tem nada, né? Tipo, ou você não tem link, você está deixando de vender, sinceramente, né? Já para começar. E se você tem um link que não é atrativo, né? Que te leva ali a lugar nenhum também, não dá, né, pessoal? Então, fico essas dicas, tá? A bio já é a primeira coisa que a gente tem que alinhar. Tem que estar conversando com o seu diferencial. Tá? Tem que te mostrar, né? Que eu ali é que agora eu tirei, né? Que eu botei da imersão, mas eu coloco Carol Titia, né? Titia dos embaixadores do vinho. Então as pessoas sabem que eu sou uma educadora, né? Porque é claro tem um limite também de caracteres, não dá para deixar tudo ali na bio, né? Então você tem que ir atualizando conforme, conforme a demanda, tá? E os posts, então, pessoal? Vou dar aqui 3 ideias, né? 3 formatos, né, de posts. A gente vai ver hoje também a linha editorial. A aula de hoje tá que tá. Mais 3 formatos que não podem faltar no seu perfil. Tá? E aí, vocês vão adaptar depois, na parte da linha editorial, que eu vou estar explicando tudo para vocês, vocês vão estar adaptando esses tipos de post, tá? Então, vamos lá. Primeiro post que vocês têm que ter, técnico visual. Tá? Quando a gente ensina alguma coisa, não dá para ser aquela coisa chata, né? Aquele textão, né? Uma foto com textão, tipo, com algo assim, você explica dessa forma. Tem que ser visual, tá? E aí, claro, você vai encontrar a sua identidade. Eu gosto muito de usar essas coisas meio fofinhas, né? Às vezes fica até um pouco com um ar meio infantil, né? Mas eu gosto bastante. Eu tenho essa é a minha, sim, minha digital aqui, né? Na minha comunicação. E eu gosto de fazer analogias, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um post que eu fiz, né? Comparando a uva comum com a uva fina. E aí eu faço, né? Até na descrição tá escrito, né? Essa daqui é a americana, né? Que a americana as porções são todas grandes, exageradas. Até coloquei aqui, ó, uma macarronada um prato muito exagerado, né? E a francesa, então, porçõezinhas, né, mini e tal, porque a uva, né?
a vinífera, né, a europeia, eu fiz uma analogia com a francesa, né, mas é claro que não é só a francesa, mas só para o pessoal entender, né? Ela é toda miãozinha, né, a vitis vinífera, então ela é toda delicadinha, né? Então eu fiz essa analogia, porque os franceses, eles são assim, eles comem quase que nada, né? A gente sabe como é que é. Então, aí tá, eu botei algumas características aqui, tá? Algumas palavras-chave, mas tem essa coisa do visual, né? Tem um outro aqui também, comparativo, né? Com tópicos. Você pode fazer checklist, né? Não precisa ser só esse tipo de formato, né? Pode ser um mapa mental, infográficos, né? Desenhos. Então, assim, tudo isso é técnico visual. Você passa um conteúdo técnico, tá? Você ensina, mas tem ali um desenho, uma ilustração. Não precisa ter muitos desenhos. Esse de cima que vocês veem não é muitos desenhos, mas ele é visual. Você bate o olho, né? Não é textão, é colorido, tem uma arte, sabe? Tem que ter uma arte. Tá? Então, seria essa a ideia. Quantos desse post você consegue criar aí? Eu indico, né, fazer, né, uma média de pelo menos uns 2 por semana. Ou um, né? Vocês vão ver, claro, conforme a aceitação aí do público de vocês. Como eu falei, é tudo teste, né? Mas é um formato que depois você consegue já deixar um template pronto, né? E dá para ir fazendo numa velocidade mais rápida, né? Mais fácil de fazer do que, por exemplo, um carrossel, né? O carrossel também né? Ele entraria aqui. Só que os meus carrosséis, eles não entram aqui. Assim, eles estão aqui no técnico visual, mas eles também estão em outra categoria, que eu acho que é onde toca mais forte. Mas um carrossel, por exemplo, também entraria aqui, tá? Só que dá muito mais trabalho. Então, às vezes, você pode fazer algo assim, só com um checklist, né? Ou um próprio mapa mental e tal, né? E aí vocês veem. Bom, contraintuitivo, né? Contraintuitivo, ele diz aquilo que não deve ser dito, né? Ou diz aquilo diferente do que os outros estão falando também, tá? Então, pode ser, né? Às vezes, que você... Eu coloquei aqui 2 exemplos, né? O início da extinção, né? Que eu estou falando dos Enos chatos, tá? Só que não acompanhou esse post, né? Foi uma campanha que eu fiz ali, caindo em cima dos Enos chatos, né? Dos xaropes ali. E eu já pego e já meto o pau, né? Que já sabe, esse post aí deu uma boa repercussão, só adorou. Né? Então já fica ali na foto, você já consegue entender tudo, né? Já dá para ver que é um, né? Não precisa dizer muito. É claro que depois tem a legenda, né? Que eu descrevi bem, mas se você ver, tipo, é uma foto, né? Que eu fiz tipo uma manchete e depois eu vou ter a legenda embaixo. Tem um outro aqui, né? No estilo também que eu tinha feito, que ele também, isso que vocês têm que ver, né? Às vezes, olha, esse aqui também é técnico visual, você parar para pensar, né, na estrutura do visual. Como eu falei, o carrossel às vezes pode ser contraintuitivo também, você pode vir falar umas verdades através do carrossel. Você pode ter tanto técnico visual como contraintuitivo no mesmo post também, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar realmente esse apelo visual, né? De ter algo sempre chamando muito, porque o Instagram é totalmente visual, né? A gente sabe que são imagens, né? Que chamam a nossa atenção, então tem que ter muito isso sempre, independente aí dos formatos, né? Você toma vinho ou rótulos, né? Isso aqui também, toquei na ferida. Tem muita gente que toma rótulos, né? E aí eu já fiz ali, tá? Se você toma vinho, você se importa com a história por trás da garrafa, você está disposto a provar vinhos desconhecidos, você permite ser surpreendido. Se você toma rótulos, você quer saber quantas medalhas o vinho tem, né? Sai em busca dos vinhos mais pontuados no guia, busca experiências previsíveis. Ou seja, quem lê ali, né, como que é para bom entendedor, meia palavra basta, né? A pessoa vê de que lado eu tô, né? Fica nítido. Só pelas palavras que eu usei para descrever o tomador de rótulos, busca experiências previsíveis, tipo, né? Não estou botando ele lá nas alturas, pelo contrário, né? Então, botei
vocês veem ali um posicionamento, né? E que eu falo coisas que as pessoas não falam, porque todo mundo está falando só bem, né? Que o vinho tal tem a premiação tal, né? Que o guia deu tanto de pontos. Nunca ninguém fala sobre isso, né? Muito difícil a pessoa alguém vir falar sobre tomador de rótulos. Ninguém quer mexer com esses caras, né? Então, esse é um tipo de post contraintuitivo, tá? Para vocês entenderem. O que vai fazer a diferença no seu mercado, tá? Você tem que vir trazendo coisas que, né, quebrar ali os tabus, mas não é só o tabu, né? Quebrar realmente, fazer a diferença, né? Mexer, movimentar ali, criar o tal do burburinho, tá? O que te incomoda, né? Nos seguidores errados. Você vê, todo dia tu tá recebendo os seguidores lá que tu vê que não tem nada a ver contigo. O que te incomoda nesses seguidores? O que te incomoda no seu mercado, né? Então, pelo menos uma vez por semana você tem que fazer esse post, você tem que fazer um post desse tipo, tá? Porque esse post, ele serve de peneira lá, ele separa o joio do trigo, né? Então, é necessário, a gente tem que estar sempre se posicionando, porque todo dia a gente tem novos seguidores. Então, né, essas pessoas, às vezes, se você só se posiciona uma vez por mês, tipo, meu Deus, né? Quando que vai filtrar? Nunca. Então, a gente tem que estar sempre mostrando aí o nosso lado. E outro post também que tem, né, que é muito bom, funciona muito bem, humaniza a nossa marca, humaniza o nosso negócio e que é super fácil de fazer, tá? Apesar das pessoas ficarem com vergonha ou acharem que, ai meu Deus, meu perfil vai perder o profissionalismo, nada a ver, tá, gente? Todos os negócios hoje, eles trazem as pessoas por trás do negócio. E o nosso não pode ser diferente. Então, isso aqui é para humanizar, para mostrar que você é uma pessoa normal, tá? Então, se lembra que eu fiz aquele exercício, né? Propus para vocês escreverem as histórias de vocês. Então, tá, já sabem quais histórias vocês têm para contar. E aí vocês vão selecionar fotos, né? Momentos que representem essas histórias, seus valores também tem que vir nessas fotos sempre. Tá? Então, vocês podem usar fotos, vocês podem usar frases, né? Mas que realmente sejam assim mais profundas. Aí, nesse momento, eu uso bastante textão. Quando é algo mesmo mais pessoal, se vocês verem as legendas dessas minhas fotos aí, elas são bem longas. E sempre conectando com o meu seguidor, tá? Não é, ai, a Carol, né, você estava ali com a cachorra, com a gata, eu amo cachorro e gato, ai, não sei o quê. Não é isso, tá, gente? Vocês vão ver lá. Depois deem uma analisada no meu perfil, né, e vejam também toda essa estratégia que eu uso, tá bom? Porque é bacana também vocês entenderem, e não só no meu, né, nos outros que vocês também seguem e que vocês gostam. Bom, temos que humanizar e temos que contar a nossa história. Ai, Carol, mas eu já contei essa história. Tipo, você já falou que é multipotencial 1001 vezes, você vai ficar repetindo isso sempre? Sim. Sim, pessoal, a gente conta de formas diferentes, com histórias diferentes, né, em formatos diferentes, às vezes, mas a gente sempre conta. Por quê? Porque tem sempre gente nova chegando. Então, a gente não tem que ficar pensando, às vezes a gente fica, né, meio pensando, ai, poxa, mas fulano vai ver, né, que eu tô só falando disso. Ou às vezes numa live você se apresenta, ai, não vou me apresentar de novo. Sim, porque tem gente nova chegando e você tem que cumprir esse papel, tá? Eles têm que te conhecer. E aí sempre faz, né, um call to action no final dos posts, né, para o pessoal interagir, para estimular, né, o comentário, né, o compartilhar, enfim, faz uma chamada aí para ação. Boas novas, não precisa gastar fortuna para ser autoridade. Então, pessoal, né, não precisa, não é comprando um diploma que você vai se tornar autoridade, tá? Não sei aí, né? Mas é botando em prática tudo que eu estou falando, né? E realmente é aplicando o conhecimento que eu estou passando, tá? Vamos lá. Isso é sair da zona de conforto, né? Bom, o que é essa tal de linha editorial? Eu falei da linha editorial, né? E aí, hoje a gente vai aprender tudo sobre ela. A gente vai realmente conseguir estar
aplicando e criando a nossa linha editorial também. Mas é claro que vocês vão ter que colocar em prática, né? Vamos lá. Bom, pessoal, olha só. Aqui eu tenho um mapa mental, né, que eu preparei da linha editorial. Eu vou ampliar aqui, eu não consigo visualizá-lo todo, tá? Vocês vão ver, tipo, é um esqueleto, né? Mas vamos lá. Vou ampliar aqui parte por parte. Linha editorial, né? Então, o que é a linha editorial, né? A linha editorial é uma linha mestre que conduz todo o seu conteúdo, né? Ele amarra o seu conteúdo. Tá? Então, é algo que você tem realmente que definir, alinhar, porque são os assuntos ali que você vai falar, né? Da forma que você vai falar, para ficar algo realmente rico, para não ficar algo maçante. Né? Ontem, né, a gente viu na aula que a gente precisa entreter as pessoas, a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa ter uma autenticidade. Como que a gente vai fazer isso para não se tornar um conteúdo monótono todo dia? Né? Eu falei, gosto de fazer o carrossel, vou fazer todo dia carrossel. Tipo, não dá para ser assim. As pessoas se cansam, tá? Então a gente tem que estar sempre, o formato, né? Vai estar mudando o conteúdo, né? O tipo, enfim. Bom, a gente vai ver aqui toda a estratégia, tá? Mas é importante realmente ter muito claro sobre como que você vai fazer, né? Quais os assuntos, tudo isso. Bom, são as ideias, né? Nas quais você acredita. Como eu falei ali, eu já dei 3 exemplos de posts para vocês, já para darem uma clareada, para vocês verem, né, como que eu faço no Brasília, e aí vocês já terem aqueles, começarem a enxergar, né, os posts de vocês nesses formatos também, mais criativos, né? Mas vocês vão ver que vocês vão trazer as ideias também, né, nas quais vocês acreditam, porque né, um post desse contra-intuitivo tem que ter suas ideias. Né? Tem que ter suas verdades, seus valores. Então, isso vai estar presente na sua linha editorial, tá? Não dá para separar. Agora, a minha linha editorial, ela é alinhada, né? Como eu falei, com os meus valores, com as minhas crenças e com as minhas ideias. Então, por exemplo, né? Eu direciono todo o meu conteúdo para mostrar que é possível viver de vinho e ser valorizado pelo seu conhecimento. Tá? Então, eu quebro essa barreira aí, né? Essa crença de que, poxa, o profissional do vinho ele tem que ser mal remunerado, né? Ele tem que ganhar mal, ele tem que trabalhar ali como um escravo, né? Não ter férias, não ter finais de semana, não poder viajar, né? Férias de verão. Então, eu quebro tudo isso, né? Claro, né? Vai ser uma escolha de quem optar por esse caminho. Mas eu mostro que tem outro caminho, tá? Então, você tem que mostrar ali que está de encontro com a minha solução, né? Qual que é a minha solução? É um curso para preparar para você ser esse profissional, né? Então, isso que você tem que pensar. Qual que é a sua solução? E aí você tem que estar sempre mostrando, né, para a pessoa, né, que tem um caminho para aquela sua solução. Eu mostro que os infoprodutos são só consequência, né? Que o mais importante é você construir e viver do seu negócio autêntico, que é viver da sua essência, você se realizar porque você vai fazer algo autêntico, você vai fazer a diferença na vida das pessoas. E eu sei que para minha persona isso é importante, ela quer fazer a diferença, ela quer transformar vidas. Então, eu mostro tudo isso, tá? Eu mostro também que existe outro caminho para o marketing digital, porque para quem já conhece marketing digital, né, vê que a maioria das propagandas é só copies decorados, textos decorados, você nunca vai estar aqui falando, né, dando um aulão bom. O pessoal diz que vai dar aula e não dá nada, né, fazem essas imersões, essas jornadas e tal, desafios, e não entregam nada, só ficam enrolando, né, para no final vender. Não é assim, né? Então eu mostro que há uma outra possibilidade, né? Você sim vai comercializar, né? Afinal, nós temos produtos, nós temos que comercializar, não há nada de mal nisso, você tem uma solução para aquelas pessoas, né? Mas é transparente,
Você já diz desde o início que você tem um infoproduto, você tem aquela solução, as pessoas já sabem que você tem aquela solução, porque você vai estar fazendo campanhas ali, né, promovendo conteúdos ao longo do ano todo, né? E aí as pessoas sabem que de tempos em tempos elas têm aquela oportunidade de adquirir, né, o produto. Então, eu acredito muito mais nessa forma. E na forma mais, assim, realmente, né, que eu tinha falado da teoria do Oceano Azul e da ideia ali do... que o pessoal usa, né, o termo dos gatilhos, mas é a questão da gratidão. Né? Então, eu prefiro muito mais entregar muito conteúdo no gratuito, que a pessoa já possa sair transformada no gratuito, pegar e aplicar e ver a diferença, ver que realmente o que eu falo funciona, e aí às vezes ela fica só no gratuito, né? Às vezes não é o momento dela de adquirir, né? Quem sabe. Mas ela tem certeza da qualidade do meu conteúdo, né? E ela fica agradecida com aquilo que eu entreguei, né? E ela vai querer depois, quando for o momento dela, ela vai querer adquirir algo comigo, porque, né, ela tem essa confiança em mim. Eu prefiro muito mais isso do que ficar aqui enganando as pessoas no marketing convencional, fico enganando, jogando iscas para trazer as pessoas, né? Que não tem nada a ver ali, vem todo mundo. E aí depois eu fico fazendo lavagem cerebral para vender e, né, soluções para quem não precisa. Então, nada disso, né, pessoal? Realmente quem fica, né, nessa aula, eu estou dizendo as verdades, né? Tipo, é algo desconfortável. Eu sei que é desconfortável, que dói, né? Tipo, toco na ferida. Uma pessoa que, né, só mais um número e tal, que não está preparada para essa transformação, vocês acham que vai estar assistindo essa aula até esse momento? Não vai. Então, eu acredito nesse modelo, né, de marketing digital. Eu compartilho a minha vida também, né? Se vocês repararem no Brasil e Vinhos, eu partilho os meus bastidores para mostrar o que o digital me proporciona também, né? O digital, eu posso, né, realmente ter os meus horários, estar viajando e tal, e eu quero mostrar isso para as outras pessoas. Então, também é importante você mostrar isso, né? Eu trabalho de casa, né? Tô tranquilo e tal, faço meus horários, né? Então, realmente para despertar também, né, a vontade naquela pessoa de ter a mesma realidade, né, a mesma liberdade. Bom, o que fazer depois, né? Esse aqui eu dei o exemplo da minha, né, para vocês terem uma ideia. O que fazer depois? O que eu vou vender, né? Então, isso aí, pessoal, não tem mais como adiar, tá? Já deixei umas reflexões aí para vocês pensarem, né? Se vocês já são produtores de conteúdo, por que vocês estão produzindo conteúdo, para quem, né? Tá aqui para quem? O que vocês vendem? Se não vendem nada, por que vocês estão produzindo esse conteúdo? As pessoas sabem que você vende, né? Tá tudo ali, às vezes não tá nada claro. Então, o que eu vou vender? Tá? A primeira coisa que tem que estar clara ali, para você alinhar a sua linha editorial. Quando que eu vou vender? Tem gente que faz lançamento perpétuo, né? Tá sempre com o carrinho aberto. Sempre que eu posso comprar o curso da Carol da Água para o Vinho o ano inteiro. Ela tá vendendo todo dia. Eu não trabalho assim, eu trabalho com lançamentos, assim, são esporádicos, né? Mas depende, você vai escolher a sua estratégia, né? Então, você tem que definir isso. Quando que eu vou vender? Às vezes você quer vender o ano inteiro, né? Ou você quer realmente concentrar suas vendas em determinados momentos. Para quem? Para quem você vai vender? Qual o nível de consciência da minha persona? Né? Ou quais? Pode ser, né? Que tenham vários ali, como eu tinha sugerido para vocês. O que a minha persona precisa saber para comprar de mim? Se ela às vezes está no nível lá de inconsciência, né? E o meu produto é tal. O que ela precisa saber para chegar lá, né? Para eu fazer aquele caminho com a minha persona? O que a minha persona precisa sentir para comprar de mim? Caramba, Carol, mas essa é difícil, hein? Tem gente que trabalha aí na base do medo, na base do impulso, né? Na base da pressão para fazer as pessoas comprarem. Né? E tem gente que compra realmente se sente coagido. Mas, para mim, por exemplo, eu trabalho com a gratidão. A pessoa, ela compra porque ela se sentiu tão agradecida, né? E ela está realmente
empoderada ali, na verdade, né? Ela está com aquela motivação necessária, aquele gás que ela já viu que ela consegue, que ela é capaz. E aí sim, esse tipo de sentimento que eu quero na minha persona na hora da compra. Eu quero sentimentos bons, né? Mas isso assim, eu tô falando o meu, tá, gente? Cada um adota aí né? Você vai decidir como que você quer que esteja a sua persona na hora da compra. Mas é que eu acho que uma persona dessa, com esses sentimentos, é muito mais garantido dela levar o curso adiante, tá? Porque eu também não quero só uma persona que vai comprar o negócio e não vai fazer, não vai colocar em prática, né? Vai comprar o meu curso, eu dou lá, montei todas as aulas, né? Fiz todo o caminho e a pessoa vai lá, assiste a aula, maratona, né? Igual Netflix, e não bota nada em prática. Tipo, não vai ter resultado. Não adianta. A Carol fez 50%, 50% é do aluno, não adianta. Então, eu quero filtrar, né, essas pessoas. Tá? Eu quero que sejam pessoas que já sejam compromissadas ali, já no meu conteúdo gratuito ela já ficou comprometida, né? E aí ela deu um passo além, né? Não é aquela pessoa que só reclama, né? Que só vê problema, que eu tinha falado ainda na primeira aula. Bom, como que eu vou organizar o meu calendário editorial? Tá? Então, a gente tem que ter um calendário editorial. É diferente de linha editorial. A linha editorial é todo esse esqueleto aqui que a gente está vendo. O calendário, vocês vão pegar realmente, né, um planejamento. Eu quero postar de segunda a sábado, né, de domingo a domingo, de segunda a sexta. E aí vocês vão dividir, né, essas postagens. Claro que aí vocês têm que pensar em tudo que o Instagram tem, né? Em termos de formato. A gente sabe que tem stories, tem reels, tem feed, tem IGTV, tem live, né? Tem inúmeras coisas. Direct. Então, tudo isso vocês têm que pensar, né? Em estar criando conteúdo. Não é só para o feed, tá, pessoal? Infelizmente, não é só o feed. E aí sim, vocês vão botar, né? Com base, a gente vai ver aqui os objetivos e tal. Vocês vão botar segunda-feira, né? No feed eu vou postar esse post aqui. Já deixa meio que alinhado, claro, né? Você vai preparar tudo depois, né? Mas vocês vão ver e vão ter que já ter tudo planejadinho, né? Porque assim, no calendário, vocês têm uma visão ampla, né? Do mês, da semana, enfim, pode ser por semana, né? Façam como vocês veem que funciona aí melhor para vocês. Mas não fica aquela coisa que todo dia eu postei posts no mesmo formato, com a mesma ideia, que despertar as mesmas emoções. Fica pobre, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter um calendário editorial. Para começar, né, criar nossos posts aí, nosso calendário, né? A gente vai desenvolver os posts. Como que a gente começa, Carol? Eu quero fazer o carrossel. Aprendi a fazer o carrossel, eu quero fazer o carrossel, eu vou lá e faço. Eu quero fazer um post daquele da foto, né? Eu tenho uma foto minha em tal situação, quero fazer isso, postar sobre isso. Errado, tá, gente? A gente sempre faz isso, já começa com o formato, né? Já decide ali, depois que vai escrever sobre, né? Sobre a foto, sobre, né? O formato já está decidido, tudo invertido. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o nosso objetivo com aquele post. O que eu quero com aquele post? É a primeira coisa, o objetivo do conteúdo. Tá? Pode ser para gerar autoridade, gerar conexão, gerar engajamento, né? Então, assim, gerar autoridade. Eu posto algo que eu estou dando uma palestra, que eu estou em determinada situação que mostre autoridade, né? Estou dando um curso, alguma coisa assim, um exemplo. Conexão. Conexão, já falei com vocês, né? Tem alguns posts meus ali, né? Alguns vários, que eu gero conexão, que eu mostro a minha vulnerabilidade, né? Que eu mostro que a Carol tem determinadas limitações, isso aí gera conexão. Engajamento, né? O pessoal se também, né? Eles querem passar adiante, querem comentar, né? Desperta aquele... Eu tenho um post que deu muito, muito engajamento, né? Um dos que mais deu engajamento lá foi até um repost que eu fiz, né? Da Daisy, sobre a geada. Foi um assunto, né? Um assunto daqui, dos profissionais.
Então, aquilo ali deu muito, né? Muitos comentários, o pessoal falou muito e tal. Então, sinal ali do engajamento. Incômodo, né? Você quer gerar transmitir, né, uma reflexão ou passar um incômodo seu, né? Mostrar que você também tem aquela dor. Posicionamento, né? Que aí vem aqueles contraintuitivos, né? Você mostra de que lado você está. Crescimento de audiência, os memes que eu faço, por exemplo, né, para trazer pessoas novas, porque aí às vezes as pessoas gostam. O carrossel que eu faço também acaba tendo bastante esse efeito. Se você faz um post muito bom, que a pessoa gostou muito, que ela salvou, ela também passa adiante, dependendo se ela acha que é um conteúdo realmente relevante. E aí ela passa adiante muitas vezes para pessoas que ainda não conhecem, né, o seu canal. Então, pode ser tanto, né, um post viral, quanto um post desse, assim, com conteúdo muito de qualidade, assim, com ensinamento foda mesmo. Reciprocidade, né, que aqui é a gratidão, né? Então, é algo que, às vezes, você entrega, né, algo e a pessoa se sente agradecida, tá? Então, pode ser você ensinar algo que vai, né, mudar ali, que vai dar uma... Tem essa história que é o Pequena Vitória também, que tá meio que ligado, né? Vai dar uma pequena vitória para a pessoa, né? Ela vai realmente sentir que ganhou algo ali, né? Pô, ganhou o dia com aquilo ali, né? Então, ou você, às vezes, resolve algum problema também, né? Através do post. Provas sociais, né? Então, às vezes, a gente pode ter os posts de depoimentos, né? Pessoas que já tiveram experiência contigo, experiência do seu produto, né? E estão te recomendando, estão falando dele. O seeding, antecipação também. Isso aqui a gente vai ver que vai... Por que a gente está vendo esses objetivos? Esse objetivo, como que eu sei, Carol, qual o objetivo que eu quero? Tudo vai depender de em que momento você está. Se você, por exemplo, eu trabalho com lançamentos esporádicos, né? Então, nas fases do meu lançamento, eu vou ter que fazer uma estratégia de conteúdo diferente. Porque em cada fase eu quero despertar certas emoções. Tá? Então, é assim. Ah, Carol, mas eu vendo meu produto o ano inteiro. Né? Então, pensa, se você está querendo atrair mais audiência, como que está, né? Você acha que é mais importante, já tem muita gente, mas você ainda não é autoridade, né? Tem que pensar nisso, o que você quer fazer, qual que é o seu objetivo geral, né? E aí, claro, né, mixar, né? Não é fazer só um tipo de post com objetivo. Antecipação e o seeding, então, antecipação para o evento, para o seu lançamento, né? A pessoa ela começa a ficar ansiosa, aqueles posts, né? Você já começa a mostrar sobre o produto, já começa a falar dele, né? A própria prova social, né, também, às vezes, já está sendo uma antecipação, as pessoas, às vezes, fazem alguns comentários e tal, fica todo mundo querendo já adquirir teu produto. E seeding também, né, que é semear também é a mesma coisa. Informação, então, né, para informar, trazer dados, né, estatísticos, pode ser, de repente, saiu uma nova IGP, né, uma nova denominação de origem, você vai, compartilha e tal, uma informação, uma atualização da área. E venda também, né, pessoal? Porque quando a gente faz venda, a gente também posta, né, nesse intuito. Vamos lá. Bom, depois você escolher o objetivo, né, do seu post, que é a primeira coisa, você vai para o tipo de conteúdo. Tá? E o tipo de conteúdo pode ser? Pode ser né, aquele que eu tenho lá de fotos normalmente, eles às vezes contam uma história. Tá? Então pode ser contar uma história. Vocês veem no Dia dos Pais, eu postei uma foto do meu pai, mas não foi aquela coisa só, Feliz Dia dos Pais, né? O meu pai, ele foi quem me instigou, né, a estudar viticultura e enologia, na verdade, a estudar sobre vinhos, por causa da parte sensorial e tal. E ali eu conto toda essa história que está por trás. Não foi só Feliz Dia dos Pais, né? E aí papai tá lá. Pô, se fosse isso, eu não ia postar. Tá? Eu ia postar no meu pessoal, né? Ou se eu tivesse um só, eu não ia postar, porque, né, pessoal, tem que ser profissional, tá? Então, se você quer postar, que seja realmente com algo atrás, algo
5, estratégias, né? Então, contar uma história, defender o seu ponto de vista, recriminar alguém ou alguma ideia, tá? Também a gente pode fazer, eu faço isso bastante, né? Inspirar também a gente tem que fazer, né? A gente quer transformar vidas, então a gente tem que inspirar as pessoas. E não ache que, eu não sou inspiração para ninguém, imagina. Comece com essas coisas, por favor, tá? Porque a gente sempre inspira as pessoas. Quando vocês começam a criar os conteúdos, realmente contando a história de vocês, mostrando a vulnerabilidade, né, os desafios que vocês foram evoluindo, conseguiram, vocês começam a ver outras pessoas realmente se identificando e inspiradas, aí dá aquele gás e você faz, faz por aquela pessoa, tá? Não precisa ficar fazendo por você, porque às vezes a gente fica se menosprezando tanto, né? A gente é tão cruel com a gente mesmo que chega a me dar nos nervos, né? Eu sei porque, né, eu sou uma dessas. Bom, incentivar a conversa, às vezes, né? Você instiga ali as pessoas a marcarem amigos, né, a comentarem e tal. Mas marcar com um propósito, né, pessoal? Não é sorteio, né? Sorteio eu acho uma furada, assim. Porque sorteio tu atrai aquele monte de gente que quer só ganhar, né? Claro que pode até, né, ser algum sorteio realmente que tem a ver com a sua temática, com o seu produto, você vai atrair já, né, as pessoas que estão interessadas naquilo. Mas às vezes se é só eu vou sortear o vinho, cara, vai chover de gente ali no teu perfil e são pessoas que não são qualificadas, né? Então, para quê, né? Vamos voltar lá naquela aulinha que eu falei, né? Você quer o quê? Número de seguidores ou você quer, né, pessoas que comprem seus produtos? Então, vamos lá, apontar dores também, né? A gente pode estar apontando as dores. Se lembra da minha persona, a gente tem que saber todas as dores, então a gente pode estar falando dessas dores. Inclusive, né, é muito bom quando a gente pensa nas dores da persona, a gente pensar em soluções. Tá? Então já pense em soluções, né? Não deixa só a persona lá, coitada, deu aquela realçada, cutucou a ferida e deixou ela lá na dor. Não faça isso, né? Às vezes aí só piora a situação, né? Eu sei que a minha persona, ela é insegura, ela não acredita no potencial dela, aí eu começo a falar sobre isso e não dou uma solução. Ela vai ficar coitada, vai cortar os pulsos ali depois, né? Do meu conteúdo. Então, deem as soluções, tá? Mostra a possibilidade de soluções. Eu até nem tinha visto ali, já antecipei. Ensina, né? Ensinar, a gente, nós somos educadores, né? Nós temos que ensinar, pré-requisito, mas não só ensinar, né? Mas ensina daquela forma que eu mostrei, né? Técnico visual, realmente que a pessoa vai ver aquilo de uma outra forma, ninguém nunca ensinou daquela forma, tá? Vocês viram ali a uva comum e a uva fina? Já tinham visto alguém falar dessa forma? Não, né? Porque isso aqui é coisa da cabecinha da Carol. Então, assim, pega, usa a criatividade mesmo, faz analogias com a tua realidade, com a realidade da tua persona. Eu acho muito bacana isso. Às vezes a gente tem, né, uma bagagem tão grande de outras áreas, né, que a gente estudou em 1001 coisas, né, e dá para fazer tanta analogia bacana, né? Vamos botar isso em prática, fica tão mais fácil de visualizar. Tem que sempre pensar, né, que a gente está ensinando para uma criança, né, de até 10 anos ali e para um idoso, né? Sempre pensa assim. Eu sempre gostei muito de conversar com idosos por causa disso. Pode ser um tipo de conteúdo compartilhável também, tá? Então, né, aqueles posts que a gente faz, o pessoal compartilha, que eu, como eu falei, né, os carrosséis que eu faço, normalmente o pessoal compartilha. Os memes, né, o pessoal compartilha bastante, que aí é para quê também? Para crescer a audiência, né? Para gerar desejo também, então às vezes, né, dependendo do produto, né, gera desejo, a pessoa ela começa a ver que tem, se lembra dos níveis de consciência, ela já sabe que tem uma solução. E aí você começa a criar um post para gerar desejo, né, dessa solução, tá? Então você começa a mostrar, né, os quesitos ali, de repente, o que ela vai ganhar se ela mudar, né, se ela adquirir aquela solução, a vida dela antes e depois, coisas assim, né? Não precisa ser escrachado, né? Gerar desejo com
propaganda, né? Tipo, Jequiti, por favor, né, pessoal? Meu Deus, tenho pavor disso. Isso aí, para mim, é mensagem subliminar. Ninguém compra desse jeito, né? Acho que ninguém acorda aí de noite, eu quero comprar Jequiti, mas parece que esse foi o intuito, né? É só um pesadelo mesmo, que tu tá ali assistindo o programa, de repente, Jequiti, né? Isso aí não gera desejo nenhum, né? Então, vamos fazer o negócio certo. Mostrar resultado também, tá? Porque às vezes a pessoa ela fica insegura, ela acha que, poxa, ainda tá um pouco assim, não tem certeza se você é bom mesmo. Então, mostra o resultado, né? Sempre mostra o resultado. E aí pode ser prova social, pode ser realmente números, né? Dependendo aí do que você vai falar, né? Qual é o seu assunto, seu nicho, seu subnicho. Às vezes você pode sim mostrar números, que às vezes você até ensina as pessoas a fazerem o mesmo, e você pode e deve compartilhar, tá? Esse tipo de bastidor. Bom, formatos de conteúdo, né? Depois disso, então, a gente já tem o objetivo, tem o tipo, tá? E agora o formato. Agora sim vem o formato, tá? Vocês verem que tem um caminho pela frente, antes, né? Formato. Texto, né? Imagem, carrossel, infográficos, listas, né? Aquelas listas, colunas, vídeos longos, vídeos curtos, quotes, né? Que são as frasezinhas, citações, lives, perguntas e respostas. Então, isso aqui vocês podem fazer nos stories, né? Bacana. Certo e errado, né? Duas colunas comparando, caixinhas de perguntas, enquetes. Tá? Tem que usar e abusar desses recursos, pessoal. Não é só fazer um formato, tá? Como eu falei, tem que usar todos esses formatos, porque o próprio Instagram, né? Ele vai ver que você está usando vários recursos e ele acaba entregando mais o seu conteúdo. Né? A gente sabe que tem um pouco disso também, né? Que a gente tem que se preocupar, infelizmente, com a ferramenta. Né? Se a gente, quando tem, por exemplo, filtros novos, né, efeitos novos, lançou o Reels, né, quando lançou um não sei o que, pega e usa, porque aí o Instagram ele fica feliz e entrega mais. Tá? Ele quer que você use esses novos recursos. Vocês acham do filtros e tal? Você tem que fazer, tá? Usar essas coisas, senão ele não gosta, tá? E lembre-se que é entretenimento, né, pessoal? Vocês que acompanham sabem que volta e meia eu gosto de usar os filtrozinhos divertidos, né? Até, por exemplo, né, para a parte filosófica, que eu gosto de partilhar a reflexão do dia e tal. Eu fazia isso, inicialmente era a Carol que ia lá, lia a reflexão do dia, mas era algo bem meio sério, assim, até, né? Claro que eu sempre dou uma risadinha, falo alguma coisa, mas não tinha muito espaço, ficava meio sério demais, meio boring, né? Meio chato. E aí eu pensei, eu vou fazer, né? Vou usar aquele filtro que tem assim, da estátua, né? E eu acho que tem tudo a ver com o tema, né? Com o estoicismo. E dá um ar divertido, já dá uma leveza. A pessoa gosta de manhã, né? Eu sei, tem várias pessoas que me falam desse filtro, gostam, né? Já partilharam e tal. Já começa o dia bem, vendo uma mensagem, às vezes, que é um pouquinho mais pesada, né? Um pouquinho mais dura, mas numa forma mais leve. Tá? Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho que a gente tem que realmente saber usar esse tipo de recurso. Né? Nos próprios stories, usar GIFs, né? Use bastante do humor também, né? Da leveza. Eu acho assim, fugir, pessoal, desses feeds iguais, tons pastéis, feeds cor-de-rosa. Meu Deus, sabe assim, tem uns feeds que você vê que são todos iguais. Antes era o cor-de-rosa. Eu já tenho umas pessoas que eu sigo, que eu comecei a ver que vários têm um feed igual de cor terrosa. Né? Eu acho bonito, primeira vez que eu vi, eu gostei, né? Mas aí depois eu vi já várias outras pessoas provavelmente copiaram essa que eu sigo, né? Não pena. Mas é muito chato isso, sabe? A gente tem que fazer diferente. Se você já tem as marcas as cores da sua marca, de repente, né? Seleciona uma paleta de cores únicas sua
E, ao mesmo tempo, eu também, né, dependendo do produto que eu estou trabalhando, são cores diferentes. E não vai ficar só aquela coisa monocromática, tá? Senão também cansa. Mas é bacana você sempre ter alguma corzinha, alguma identidade, de repente, ou o formato da imagem que você usa, né? É que as pessoas batam o olho e elas vejam já consigam identificar que aquele post é seu, tá? Isso é muito importante. Elas olharem no meio do monte, né, de posts, a gente sabe que é assim, né? E aí elas olham, opa, esse aqui é um conteúdo brasileiro, da Carol. Tá? Então, eu uso muito das cores, vocês veem, né? Do verde, do meu amarelo. E, né? Mas não só isso, tá? Então, a própria, né, comunicação visual, né? Os próprios desenhos que eu uso, as ilustrações e tal, não tem ninguém ali, né? Do nosso setor fazendo dessa forma. Então, fica bem marcado, né? Dá para ver bem que é o meu trabalho. Editorias. O que são editorias? É linha editorial a mesma coisa? Não. Editorias, vamos pensar aqui como se fossem séries. Tá? Na TV, o pessoal faz muito isso, né? As editorias. E a gente também tem que fazer. Por exemplo, né? Eu criei lá aulão semanal. Então, toda semana eu dou um aulão. Eu criei uma série, Vinho Sem Frescura, Vinho Maravilha, Live com Experts. Isso aí todos são editoriais. Editorias, perdão, que são como se fossem programas, sabe? Como se fossem séries mesmo. Então, de tempos em tempos, eu vou mudando. Eu posso fazer uma live de 15 minutinhos, né? Claro, tu sempre vai acompanhando a tendência do que o pessoal está fazendo também, né? Em termos de formato, de tamanho, sempre usando os recursos novos e tal, e vai criando, né? Como se fosse realmente uma série para a pessoa ir acompanhando, né? Para ela estar realmente esperando por aquele teu conteúdo, né? Então, você cria, né, uma periodicidade, uma constância, né? Fugiu a palavra, uma constância na entrega, e ela fica aguardando, né? Realmente. Ai, pessoal, parou aqui de partilhar. Ela fica aguardando. Desculpa. Ela fica aguardando ali o seu programa. E aí gera aquela expectativa, sabe? Ela fica contando os dias, os minutos para ter um próximo, né? Para ela acompanhar. Então isso é bacana, né? Tem gente, eu faço live, né? Eu faço as aulas tal dia da semana, tal horário. Então as pessoas que assistem, elas já sabem, elas ficam esperando aquilo, né? Cria aquela ansiedade boa, tá? Então é bacana isso, né? Editorias, porque aí cria um padrãozinho também, e você pode estar sempre meio que mudando, sabe? Trazendo coisas novas, né? Foge um pouquinho, senão fica sempre mais do mesmo. Bom, pessoal, e aí, né? Eu falei que a gente tem que pensar na nossa estratégia de acordo com a época em que a gente está, né? Com a fase que a gente está. Se você for trabalhar com lançamentos, como eu faço, né? Que você vai abrir o carrinho de tempos em tempos, você não vai estar sempre comercializando, você vai ter, mas de qualquer forma, tá? Mesmo se você comercializar sempre, você vai ter que ter uma estratégia de fases, né? O que eu quero em cada fase. Então, eu, por exemplo, na semana de pré-lançamento, que a gente chama, né, PPL, eu tenho que gerar antecipação, né, para o evento. Então, por exemplo, antes da imersão, né, eu tenho que fazer convite, eu tenho que fazer post, faltam tantos dias, é amanhã, sabe? Esse tipo de post aí gera antecipação, a pessoa começa a ficar, caramba, é amanhã e tal, faltam tantos dias, entendeu? Ela fica já ansiosa para começar. Conexão também, tá? Tem que gerar conexão. Então, mostra
as verdades desse momento é ótimo para filtrar quem realmente está afim, quem realmente tem a ver ali com o que você acredita, tá? A questão da autoridade, do posicionamento também que a gente falou ontem, pequena vitória, então você dá, né, soluções pontuais via lives, via stories, via feed, tá? A pessoa ela adquire aquele teu conteúdo e ela já consegue botar em prática e ter um resultado. Depois da semana de pré-lançamento, a gente já tem que ir para outros padrões, né? A gente já está prestes a lançar, né, o nosso produto. Então, eu tenho que informar, né? Eu tenho que ter anúncio de live, eu tenho que ter engajamento, né? Eu tenho que, depois das lives, depois das aulas, eu tenho que ter posts para falar sobre isso, como foi a aula. Prova social, né? Depoimentos dos seus clientes. Conexão e autoridade, tá? Conexão e autoridade vai estar ali, né, sempre. E depois, no período de carrinho aberto, quando você já está vendendo, inscrições abertas, escassez, né? Então, faltam tantas horas, isso é escassez, né? Ou, por exemplo, já foram tantas vagas, restam tantas vagas, né? Isso aí é escassez, quer dizer que tem pouco, né? Corre que senão você vai ficar para trás. Isso aí que quer dizer, né? Escassez. É algo limitado. Prova, então, prova social. Garantia, que a pessoa, às vezes, ela pode ter dúvidas, né? Pode ter receios ainda, você tem que dar as garantias para ela. E aí também a prova entra muito nisso, né? Mas você também, de repente, mostrar resultados, né? Isso são garantias. E conexão, tá? Também. Então, vamos lá, né? Bom, então retomando, né? Acho que deu para dar uma boa clareada. E assim, vocês têm que ter isso em mente. Primeiramente, né, entender que fase que vocês estão, né? Se vocês vão trabalhar com lançamentos ou não, enfim. E aí seguir aquela linha que eu falei, né? De objetivo, né? Então, depois o tipo, depois o formato, tá? Então, aí sim vocês vão conseguir, tá, fazer diferente. E já tem muitas ideias ali para vocês, tá? Já dá para realmente criar muito conteúdo a partir dessas ideias. Bom, quais os exercícios então, né? E aí, vamos lá, faz as tarefas. Bom, criar sua linha editorial, tá? Seu calendário de conteúdo, nem que seja por uma semana, tá, gente? Por favor. Crie esboços de posts das 3 categorias que eu mostrei, contra-intuitivo, sobre você e técnico visual, tá? Então, esses são os deveres de casa. Quero ver os caderninhos, quero ver nos stories para eu partilhar, tá? Muito conteúdo, não tem mais desculpa. Bora para ação, né, pessoal? Faça o que você ame, né, e seja valorizado por isso, tá? Que a gente merece. Um beijo, obrigada, pessoal.